A Igreja Católica é uma das maiores instituições sociais e religiosas do planeta Terra. Durante muitos anos, foi um pilar da história humana, exercendo uma grande influência em todo o mundo. Apesar da Igreja ser um grande símbolo de fé, é também uma instituição financeira bastante poderosa. Atualmente, o Vaticano possui mais de 5.000 igrejas e propriedades de investimento em todo o planeta. No entanto, o caminho para essa grande riqueza não foi tão simples, e a Igreja Católica já esteve por diversas vezes à beira da falência. Essa instituição já enfrentou fases de muita decadência e outras com muito poder e riqueza. Para alcançar esse grande patrimônio, existiram pessoas essenciais que mudaram o destino financeiro do Vaticano, mesmo que isso significasse estar envolvidos com a máfia e no centro de outros escândalos. E como a Igreja conseguiu acumular tanta riqueza? É isso que nós vamos entender nesse vídeo de hoje. Para entender como o Vaticano se tornou uma instituição rica e poderosa, precisamos voltar um pouquinho no tempo, mais precisamente em meados do século XV. Nesse período, o Vaticano era uma entidade bastante poderosa na Europa, com grande influência política e governando alguns territórios pela Itália. No entanto, para continuar mantendo seu poder e aumentando suas riquezas, o Vaticano percebeu que era preciso aumentar suas fontes de rendimento. Uma das formas de conseguir isso foi através da venda das indulgências, que era basicamente um pagamento monetário pelo perdão espiritual dos pecados concedidos pela Igreja Católica. As indulgências trouxeram receitas significativas para o Vaticano, porém, logo saíram do controle e foram um fator determinante para as reformas religiosas do século XVI. Algumas décadas depois, o Vaticano sofreu uma de suas maiores catástrofes financeiras. Isso porque no ano de 1978, forças francesas invadiram Roma, proclamando uma república romana e acabando com o domínio papal na cidade. Nessa mesma época, o Papa Pio VI morre em um cativeiro francês, levando à queda do Vaticano e o quase fim da Igreja Católica. Aos poucos, o Vaticano consegue se reerguer, dominando determinadas cidades, mas ao mesmo tempo enfrentava um grande problema financeiro. Para tentar se recuperar de vez, a Igreja decide recorrer a uma família poderosa no setor financeiro, os Rothschilds, que era uma das principais famílias bancárias daquela época. A família Rothschild estava envolvida com finanças internacionais e governamentais, emprestando dinheiro a diversos países. Pela primeira vez na história da Igreja, o Vaticano pegava um empréstimo a um banqueiro judeu da família Rothschild, que se tornou o banqueiro oficial do Vaticano. Entretanto, essa ação desagradou alguns funcionários da Igreja, que ficaram incomodados com o fato do Vaticano ter recorrido a um banqueiro judeu para obter ajuda financeira. Porém, o Vaticano seguiu firme na sua decisão e recebeu um empréstimo de cerca de 40 milhões de euros na cotação atual. Com todo esse dinheiro em mãos, a Igreja iniciou uma série de reformas financeiras. Logo, o Vaticano passou a investir em imóveis, comprando propriedades e depois alugando, a fim de aumentar a sua riqueza. Tempos depois, a Igreja iniciou um novo investimento no mercado de ações para continuar aumentando sua riqueza e poder. Após anos de investimento em ações, o lucro da Igreja já era algo fora da curva, e isso acabou chamando a atenção de outras empresas e até alguns países. Durante a Primeira Guerra Mundial, a Europa ficou completamente destruída, e isso acabou afetando indiretamente as finanças do Vaticano, já que boa parte da sua receita era de doações dos países. Porém, por conta da guerra, nenhum país tinha dinheiro suficiente, afetando as doações recebidas pela Igreja. Foi nesse momento que a Alemanha percebeu que a Igreja estava enfrentando problemas e queria ter o Vaticano como seu aliado. A partir de então, a Alemanha passou a enviar secretamente dinheiro para o Vaticano através de bancos suíços, ajudando a estabilizar as finanças da Igreja. Mas para lidar com todo esse dinheiro, líderes do Vaticano decidiram que era preciso contratar um profissional para cuidar do seu império financeiro. Logo, escolheram o consultor financeiro Bernardino Nogara para o cargo, que era conhecido por sua ótima capacidade de gerir riscos. Após o fim da Primeira Guerra, a Itália e o Vaticano chegaram a um acordo histórico e criaram a cidade-estado do Vaticano, permitindo assim que o Papa governasse. Como parte do acordo, a Itália pagou cerca de 750 milhões de liras italianas. A partir desse momento, Bernardino Nogara passa a cuidar de toda a parte financeira do Vaticano. Ele só não esperava que meses depois iniciaria a crise financeira de 1929, que se espalhou por toda a Europa
e o Vaticano viu suas dívidas aumentarem a cada dia. Por conta disso, o Papa autoriza Nogara a fazer o que fosse preciso para salvar as finanças do Vaticano. Ele sabia que seria uma tarefa muito difícil, e para conseguir aumentar a receita da Igreja, ele pediu ao Papa que declarasse 1933 um ano santo, a fim de aumentar as doações dos fiéis católicos. Outras estratégias adotadas por Bernardino foi acumular mais ouro e comprar imóveis a preços baixos. Além disso, ele estabeleceu uma rede de holdings para gerar todos os investimentos da Igreja de forma discreta, garantindo a confidencialidade e minimizando a exposição política e financeira. Todas essas estratégias permitiu que a Igreja escapasse do colapso financeiro e estabeleceu Bernardino como um homem poderoso dentro do Vaticano. No entanto, alguns anos depois, explode a Segunda Guerra Mundial e Nogara percebe que precisará encontrar meios de proteger os bens do Vaticano. Uma de suas estratégias foi transferir todos os ativos financeiros da Igreja para países que fossem neutros na guerra, como a Suíça. O objetivo de Nogara era maximizar a riqueza da Igreja e que, para isso, o Vaticano deveria ter seu próprio banco operando em sigilo, e que não precisasse necessariamente ser transparente. Logo, em 1942, a Igreja cria o Banco do Vaticano, que não era obrigado a divulgar publicamente suas demonstrações financeiras e seus lucros, além de não pagar impostos. Como ainda estava acontecendo a Segunda Guerra, um dos países aliados do Vaticano, a Alemanha, estava perdendo e recorreu ao Banco do Vaticano para ter uma ajuda financeira. Além disso, o Vaticano passa a ajudar os fugitivos nazistas a irem para a América do Sul. Após o fim da Segunda Guerra, Nogara já não cuidava mais do financeiro do Vaticano, que percebeu que precisaria contratar uma nova pessoa para controlar sua riqueza e seus investimentos. Logo, encontraram um homem que era conhecido por ajudar pessoas e organizações ricas a se livrarem de impostos, maximizando o lucro de seus clientes, que incluía a máfia italiana. O nome dele era Michele Sindona. No entanto, a Igreja só não esperava que esse seria um dos seus maiores erros. Com a saída de Bernardino Nogara, o Vaticano nomeia o arcebispo Paulius Marcinkus como presidente do Banco do Vaticano. Apesar de não ter tanta experiência quanto Nogara, ele estava disposto a fazer grandes coisas pelo Vaticano. Nesse momento, Marcinkus passou a trabalhar junto com Michele Sindona, cuidando das finanças do Vaticano. No ano de 1960, Sindona apresenta para o arcebispo Marcinkus um amigo banqueiro chamado Roberto Calvi, que anos mais tarde ficou conhecido como Banqueiro de Deus. Paulius Marcinkus estava sendo bastante criticado por ser presidente do Banco do Vaticano e não possuir nenhuma formação acadêmica, e por isso se junta com Sindona e Roberto Calvi, que era presidente do Banco Ambrosiano na Itália. Como chefe do Banco do Vaticano, Marcinkus queria expandir os negócios em uma escala global. Juntamente com o Banco Ambrosiano, o Banco do Vaticano estava disposto a investir em negócios mais agressivos e lucrativos. No entanto, na Itália havia alguns obstáculos devido à regulamentação. Como solução, os três criaram outros bancos em outros países com o objetivo de escapar da regulamentação italiana. Além disso, Roberto Calvi e Michele Sindona criaram juntos um banco na Bahamas, onde discretamente era enviado o dinheiro do Vaticano para ser usado no mercado financeiro global, principalmente nos Estados Unidos. Além disso, Sindona fez uma aquisição do Franklin National Bank, que na época era um dos maiores bancos dos Estados Unidos, com ativos avaliados em 3,4 bilhões de dólares. Isso permitiu que Sindona se tornasse um magnata do setor bancário. Em poucos anos, Michele Sindona e Roberto Calvi, ajudando na administração sigilosa das finanças do Vaticano, criaram os maiores impérios financeiros da época. Juntamente com o apoio e proteção do Banco do Vaticano, Calvi e Sindona se tornaram poderosos e intocáveis. Porém, as coisas começaram a desandar quando, após assumir o controle do Franklin National Bank, Sindona se envolveu em diversas negociações arriscadas usando ativos do banco, que acabou perdendo dezenas de milhões de reais e logo depois entrou em falência. Na década de 70, autoridades italianas passaram a investigar os investimentos de Sindona, liquidaram quase todos os seus bens e pediram a extradição dele, que estava morando nos Estados Unidos. O Departamento de Justiça também passou a investigá-lo por envolvimento com a máfia e lavagem de dinheiro. Nesse momento, Roberto Calvi vê uma ótima oportunidade de assumir o controle dos ativos financeiros do seu antigo parceiro de negócios e aprofundar ainda mais seus laços com o Vaticano. Logo,
cargo, Calvin compra todas as ações que Sindona possuía. Pouco tempo depois, Sindona é preso e os negócios internacionais do Vaticano ficam nas mãos de Calvi. Entretanto, Michele Sindona não fica nem um pouco feliz com a situação e passa a ameaçar e chantagear Roberto Calvi para que ele o ajudasse financeiramente, cobrindo suas dívidas e custos com a justiça e entrasse nos esquemas de fraude. Calvi acaba cedendo e ajuda Sindona, desviando mais de $500 mil para ele. Porém, não foi suficiente, e Michele Sindona continuava ameaçando e pedindo mais dinheiro para Calvi. No entanto, Roberto Calvi se recusa a realizar mais pagamentos, e as ameaças se tornam reais quando Sindona conta para os jornalistas sobre as contas bancárias secretas de Calvi na Suíça. Nesse momento, o império de Calvi, e consequentemente do Vaticano, começa a desmoronar. Na década de 80, Roberto Calvi percebe que não teria mais como sustentar seus esquemas financeiros e decide fugir da Itália, se escondendo em Londres por 9 dias. Logo depois, o corpo de Calvi é encontrado sem vida em uma ponte na cidade de Londres. Calvi estava envolvido em um escândalo de fraude financeira de mais de $790 milhões e havia sido demitido do Banco Ambrosiano, que era presidente. Através de investigações, a justiça constatou a ligação entre Roberto Calvi e o Vaticano, além dos esquemas financeiros de Calvi que geraram lucros para a Igreja Católica. Mas assim que foi encontrado morto, surgiram alguns suspeitos, dentre eles Michele Sindona e a máfia italiana, já que Calvi era um gestor financeiro e lavava grandes quantias de dinheiro através da complexa rede do Banco Ambrosiano. Por ter seu nome ligado a Roberto Calvi, o Vaticano decide reconhecer publicamente seu erro em trabalhar com um consultor financeiro e negou que tivesse alguma coisa a ver com a morte de Calvi. Além disso, a igreja se comprometeu a pagar $244 milhões em um acordo legal envolvendo o Banco Ambrosiano. O escândalo foi algo que manchou a reputação do Vaticano, levando à diminuição das doações de fiéis católicos. Tempos depois, autoridades italianas, que já haviam indiciado Michele Sindona por crimes financeiros, conseguem a extradição dele para a Itália, que acabou morrendo por envenenamento de cianeto dias depois de chegar ao país. Nesse momento, o líder do Banco do Vaticano, Marcinkus, se tornou suspeito pela morte de Sindona, por conta da parceria secreta entre eles em relação às finanças obscuras do Vaticano. Como Sindona sabia muita coisa que acontecia no Vaticano, talvez essa fosse uma forma de silenciá-lo. Por conta disso, as autoridades do Vaticano emitiram um mandado de prisão para Marcinkus, sendo péssimo para a imagem da igreja, que viu as doações caírem ainda mais. Como o arcebispo Marcinkus tinha proteção legal por conta de sua posição no Vaticano, conseguiu evitar a prisão, mas voltou para o seu país de origem, os Estados Unidos. Entretanto, logo depois, o Vaticano estava novamente envolvido em outro grande escândalo, com acusações de corrupção, má gestão financeira e outras coisas ainda mais sérias. No ano de 2002, uma equipe de investigação americana revelou, através de relatórios, que alguns padres de Boston haviam cometido uma série de abusos sexuais. Nas investigações foi revelado também que líderes religiosos tentavam encobrir os abusos e protegiam os padres. Como resultado do escândalo, o Vaticano enfrentou muitas consequências financeiras, com diversas arquidioceses em todo o mundo declarando falência. Essas revelações afetaram a receita do Vaticano, principalmente por conta da queda nas contribuições dos fiéis. O momento estava bastante conturbado. O Vaticano ainda agia com muito sigilo e os fiéis exigiam transparência da igreja. Logo, o Papa Bento XVI se esforçou para aumentar a transparência dentro das instituições financeiras do Vaticano, principalmente do banco. Além disso, a fim de tentar limpar a imagem da igreja por conta dos abusos realizados por padres, o Papa Bento XVI se reuniu com vítimas de abusos de diversos países. Quando tudo parecia estar se acalmando, no ano de 2012, o mordomo do Papa, chamado Paolo Gabrielli, roubou e vazou documentos que mostravam cartas e memorandos entre funcionários do alto escalão do Vaticano, revelando alegações de corrupção, má gestão financeira, briga pelo poder e conflitos internos dentro da hierarquia do Vaticano. A exposição dos documentos causou um grande constrangimento ao Vaticano, que condenou a ação e iniciou uma investigação interna, levando à identificação e à prisão de Paolo,
que foi condenado a 18 meses de prisão. Para piorar ainda mais a situação, os Estados Unidos divulgou uma lista de países preocupantes em termos de lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros. Nessa lista estava o Vaticano, suspeito de esconder fundos em uma conta bancária na Suíça. Em meio a tanta pressão, o Papa Bento XVI renuncia seu cargo de líder da Igreja Católica e o Papa Francisco assume. O atual Papa se diferenciou dos outros por sua abordagem humilde e por evitar os luxos tradicionais dos líderes da Igreja. As suas abordagens em questões controversas também foi algo que chamou atenção, conseguindo renovar a imagem da Igreja e fazendo com que o Banco do Vaticano voltasse a receber uma enorme quantidade de doações. Atualmente, o Banco do Vaticano publica regularmente relatórios financeiros anuais, a fim de se manterem transparentes. Agora me diz aí nos comentários, você sabia dos escândalos envolvendo o Vaticano? Você acredita que hoje eles são 100% transparentes ou ainda escondem algo? Não esqueça de curtir o nosso vídeo, se inscrever no canal para ajudar o nosso trabalho. Obrigado por ter assistido até aqui, um forte abraço e até o nosso próximo conteúdo. Tchau, tchau!